Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos inspire e nos ampare nessa noite, que a gente possa cada vez mais nos aprofundar nos ensinos de Jesus, que a doutrina espírita nos traz de uma maneira tão simples e que nos provoca tantas mudanças, que a proposta é essa, né? Nós nos melhorarmos cada vez mais, e é isso que a gente faz. Como o Júnior disse, hoje eu vou falar sobre o capítulo 23, né, que é intitulado Estranha Moral. E finalizando já o ano aqui, talvez eu acho que de todos os estudos que a gente fez, esse, particularmente em mim, foi o que mais me provocou reflexões. Tivemos estudos, né, mais emotivos, que a gente tem aquele sentimento mais emotivo, estudos mais doutrinários, e esse talvez, por incrível que pareça, para mim, foi um que provocou mais reflexões, e muito interessante da gente estar aqui agora no final do ano, né, para a gente pensar esse transcorrer do ano, como é que a gente se comportou e como que a gente vai se organizar para o próximo ano. Então, para mim, foi um capítulo muito interessante, espero que consiga, né, transmitir para vocês essas reflexões, que garanto que vão ser muito interessantes. Como o Júnior disse, Kardec selecionou e pôs um título interessante, né? Estranha Moral, ou Moral Estranha, porque ele pega alguns ensinos de Jesus que, se a gente, de algum modo, mais distraído ou ler superficialmente, pode nos causar estranheza, né? Por exemplo, a semana passada a gente falou sobre a relação familiar, então a gente lendo parece estranho. Hoje a gente vai falar, né, sobre deixar aos mortos o cuidado de cuidar os mortos. Estranho, né? Pensando em tudo que Jesus nos colocou, se a gente olhar a primeira leitura, distraído, pode achar estranho. Mas, muito ao contrário disso. Esse é um capítulo que vai falar, basicamente, sobre o nosso interesse, né, que nós temos aqui no mundo material, em contrapartida com a nossa vida futura, a vida espiritual, o nosso contato com Deus. Esse capítulo é basicamente sobre o nosso contato com a espiritualidade, nós pensarmos na vida futura de uma maneira mais definitiva e não nos ligarmos à matéria. Hoje nós vamos, né, nos debruçar sobre o item 7 e 8 desse capítulo, né, que é o capítulo 23, e esse item tem em Mateus, no capítulo 8, né, Mateus nos traz ali o enredo que estava. Então, Jesus estava no lago de Nazaré, junto com os seus discípulos e junto com uma multidão. E aí ele propõe à multidão, né, trocar o lado atravessar, e a outra margem do lago, talvez ali por acomodar melhor o pessoal, que tinha muita gente. E aí o pessoal, né, nesse caminho que ele está fazendo, de um lado ao outro do lado, ele é interpelado por algumas pessoas e ele interpela. E é isso que a gente vai ficar debruçado. Então, já cabe aqui uma reflexão. À época, nós tínhamos Jesus, ele já havia ali os seus discípulos, mas essa multidão que cercava ele, ela tinha ali pessoas curiosas, tentando entender quem que era aquela pessoa que estava pregando, que estava ensinando diferente do que os outros rabinos ensinavam. Tinham pessoas, né, simplesmente que buscavam a cura, que buscavam um milagre, né, pela já fama que Jesus possuía, e possuíam muitos ali que estavam realmente interessados nos ensinos de Jesus, interessados em seguir, em ser discípulo, e se pôr à disposição de Jesus. E aí a gente já tem essa reflexão no sentido de nós ali seríamos que tipo de pessoas? Os curiosos, os que estão à disposição, os que estão ali só buscando o nosso interesse, né? E aí, nesse caminho, o Evangelho, Kardec nos traz a passagem de Lucas, né? E aí, nós temos lá no capítulo 9, né, o versículo 57 e 58, o primeiro exemplo dessa multidão que estava ali, né, quando ele estava fazendo esse caminho, de um lado do lago ao outro lado, fala assim no versículo 57, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, quer dizer, um homem interpelou Jesus, eu te seguirei por onde quer que fores. Então, a pessoa está se pondo à disposição, eu vou te seguir, não importa o que acontecer, eu vou te seguir. E olha que interessante, né?
Que estranha moral. Jesus responde: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Quer dizer, o Filho do Homem, Jesus, não tem onde repousar a cabeça. A pessoa está se pondo à disposição naquele ato de empolgação. Eu vou te seguir, eu estou indo junto, não importa o que for, você é o cara e eu estou junto. E aí Jesus fala: calma, não é tão simples. Para você me seguir, primeiro abandona você, abandona as coisas materiais, porque eu não tenho nenhuma casa, não tenho nenhum lugar, nenhuma cama para repousar. Então, interessante a gente pensar nesse sentido, né? Que Jesus ali está mostrando que a gente tem aquele ato de empolgação, mas esse ato de empolgação às vezes passa. E não basta só a empolgação, tem que ter disposição, tem que ter vontade, porque não é fácil. Seguir o caminho que Jesus nos quer que nós busquemos é complexo, né? Ele tem que pôr à frente do nosso interesse pessoal. A gente quer mordomia, a gente quer conforto, a gente quer alegria, a gente quer bem-estar, mas isso é passageiro, isso é material, isso é temporário. A verdade é a verdade espiritual. A gente está aqui para nos aprimorar. É importante, né, nós termos conforto, alegria, sim, mas não ser a nossa busca principal. Temos que nos abandonar, né? O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Colocar o bem pessoal à frente dos interesses do Pai. É isso que ele está colocando para essa pessoa. Calma, a gente tem que se abandonar e colocar os interesses do Pai à frente do que eu quero, né? E será que nós estamos prontos para seguir Jesus? Abandonar o nosso conforto e se pôr à disposição de nos desenvolver. E é isso que a doutrina nos traz, né? Mecanismos, conhecimento e ferramentas para que a gente se lembre que isso aqui é transitório. A verdade é o mundo espiritual. A verdade é a gente tentar seguir o que Jesus, para que cada vez mais a gente suba um degrau da evolução, cada vez mais a gente compreenda a complexidade dos ensinos de Jesus. Aí, nós temos o versículo 59 e 60, né, que vai trazer o título do nosso item, né, 7. Então, Jesus falou com essa pessoa, né, e continuou. E aí, naquele interim, ele viu uma pessoa: deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Vejam, a gente olhar assim, parece que Jesus não está tendo piedade. Olha, deixa que os mortos sepultem seus mortos. Vem e proclame o reino de Deus. Ele não está tendo piedade, não deixa nenhum cara sepultar o pai dele. Mas isso aqui, Jesus está falando para um povo em uma época que tinha uma compreensão um pouco diferente. O judeu, o hebreu, né, como é conhecido a época, eles trabalham muito por simbologia. E esse tipo que ele está falando, deixe os mortos sepultem os seus mortos, está diretamente relacionado ao Pentateuco mosaico. Moisés, né, a primeira revelação, fez a primeira revelação, o Antigo Testamento, o Velho Testamento. No primeiro livro, capítulo 2 e 3, ele traz aquela passagem que todo mundo conhece, né? Ele fez o mundo e aí ele coloca Adão no jardim do Éden, no paraíso. Na sequência, ele coloca Eva, e esses dois seres, os dois primeiros seres da terra, viviam ali no paraíso, no jardim do Éden, na felicidade, com tudo à disposição, não precisava plantar, não precisava trabalhar, tinha aquele jardim com as plantas mais bonitas, com os animais mais vistosos, as frutas mais saborosas, tudo à sua disposição, na inocência do ser. Viviam nus, né, na mais pura inocência, verdadeiramente. E aí Deus, certa feita, chega para eles e fala: olha, aqui está tudo à disposição de vocês, mas no centro desse jardim tem uma árvore. Essa árvore produz um fruto, suculento esse fruto,
Mas esse fruto é o fruto da ciência do bem e do mal. Esse vocês não podem consumir. Somente isso. Desse fruto vocês não devem consumir. O fruto da ciência do bem e do mal. Passa o tempo, a serpente vem e fala com Eva. Aquele fruto ali, acho que é interessante comer, hein? E aí vai causando a curiosidade em Eva, né? A história todo mundo conhece. Aí Eva consome o fruto, oferece a Adão, Adão consome o fruto, e ali eles perdem a inocência, né? Já se vê que estão despidos, vão buscar a figueira para se cobrir, e aí Deus pergunta ali, interpela eles, né, o que aconteceu, e eles consumiram o fruto. E quando Deus falou a eles, ele disse um detalhe muito importante, que a gente não pode deixar de observar. Ele falou assim, não consuma o fruto dessa árvore, da ciência do bem e do mal, porque certamente vocês morrerão. E a serpente, muito maliciosa, vai lá e começa a plantar a curiosidade em Eva, falando que eles não morreriam. E aí Eva experimenta um pedacinho e tal, e vê que não morreu, oferece a Adão e consome o fruto. E realmente eles não morreram. Então aqui está a simbologia. Existe uma morte física, quando o nosso corpo para, e uma morte espiritual. Ali, ao desobedecer uma ordem expressa de Deus, eles estavam cometendo o seu primeiro pecado, o seu primeiro crime. Eles consumiram a árvore, o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ou o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles já não eram mais seres inocentes. Eles eram seres que possuíam um conhecimento da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Então, ali, eles desobedeceram a regra de Deus e cometeram o seu primeiro pecado. Ali representa a morte espiritual dos primeiros seres. Então, Jesus acaba falando que Adão deveria trabalhar, e do suor do seu trabalho viria o seu alimento, e Eva teria as dores do parto. Então, aqui, quando Jesus está falando, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, ele não está falando de morte física, ele está falando para aquele homem, deixe para aqueles que não estão ligados ao mundo espiritual, para aqueles que não estão despertos para as verdades divinas, deixem eles para lá. Você que está desperto, você me segue, vá e proclame o reino de Deus. Então, parece estranho, mas só que é uma compreensão que a gente consegue ter, tendo essa simbologia que esse povo tinha. Então, quantos de nós consumimos, né? Eu acho que tem grande parte aqui, já até subiu na árvore, comeu metade dos frutos da ciência do bem e do mal, e continua desobedecendo às ordens de Deus, não é? É essa simbologia, né? A gente tem o conhecimento, a doutrina nos fornece, como o Júnior falou, estamos aí 1 ano praticamente estudando, né, dando a sequência, e quantas vezes a gente erra, e a gente sabe que a gente errou, e é isso que ele está falando, deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Então, deixe para quem não está ligado para verdades espirituais, deixe eles para lá. Você que está ligado, busque se renovar, busque melhorar. É uma compreensão da vida futura, como eu disse lá no começo. E Jesus nos fala, a salvação é individual. Às vezes, muitas vezes, a gente espera, né? Eu vou esperar o fulano, vou esperar acontecer isso, aquilo. A salvação é nossa. Nós temos o livre-arbítrio de buscar. E aqui, né, nesse item que a gente tem ali no item 7, Kardec nos questiona, né, que, percebam, não foi a pessoa que buscou Jesus nesse caminho, foi Jesus que falou, vem me segue. Quantos de nós sonhamos noites após noites, e de repente bate a nossa porta, a gente abre a Jesus falando, vem me seguir. E quantos de nós, né, falaríamos para ele, espera aí, eu vou terminar de formar, eu vou fazer a minha pós-graduação, eu vou trocar meu carro, eu vou fazer uma viagem, eu vou cuidar da minha casa, falaria para ele esperar. Então, é isso que ele fala, Senhor, deixe-me sepultar meu pai primeiro. Quer dizer, ele está pedindo, ele foi convocado para seguir Jesus, e ele pede, calma um pouquinho, tem algumas coisas materiais para resolver. Então, é muito interessante a gente pensar, né, cada frase de Jesus tem uma profundidade, né, a gente poderia refletir sobre isso várias horas aqui, só sobre essa passagem. No item 8,
né? Eu vou ler aqui, não precisa ler ali. Kardec nos traz, olha que interessante, é o item 8 desse capítulo, que a gente faz o estudo. A vida espiritual é a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. Sua existência é transitória e passageira na Terra. Espécie de morte se comparada ao esplendor da outra atividade. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira, temporariamente reveste o espírito. Verdadeira cadeia que prende a crosta terrestre, do qual ele se sente feliz ao se libertar, o espírito. O respeito que se tem aos mortos não se refere à matéria, se refere à lembrança. É semelhante ao que se tem aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou quando estava em vida, e as pessoas que lhe são apegadas guardam como relíquia. Era isso que aquele homem que Jesus chamou não podia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensina, dizendo: não te preocupes com o corpo, o espírito, pensa antes na sua ligação com Deus, e vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra. Isso aqui que a gente está não é a nossa pátria. A nossa carne, a nossa vivência é uma vivência rápida. Mas o céu, porque somente lá transcorre a verdadeira vida. Então, interessante, né? E ainda, nesse capítulo 9, nós temos um terceiro exemplo, né? Versículos 61 e 62. Ainda outro homem disse, quer dizer, continuou, né? Ele continuou andando ali, chegando ao outro lado do lago, e nós temos o terceiro exemplo dessa multidão que seguia Jesus. Vou te seguir, Senhor, mas deixa primeiro eu voltar e despedir da minha família. E olha que interessante, Jesus responde: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. Novamente uma simbologia, né? Ele está colocando aqui, aquela época, né, era uma terra árida em que eles viviam, agricultura muito pouco produtiva, e era difícil, árduo, né? E a produção deles era pouco, então eles basicamente tinham o que consumia, o que sobrava eles vendiam para adquirir outras coisas. Então era importante a gente ter uma produtividade razoável. Então você tinha o arado, né, que era um instrumento de ferro que cortava a terra, tinha um animal de grande porte, né, às vezes um camelo, às vezes uma vaca, às vezes um cavalo, e ele puxava o arado. E nesse serviço você tinha que segurar a corda, que estava preso o arado e o animal, e com uma vara você cutucava para ele andando, arando, cortando a terra. Se você se distraísse, olhasse para trás, ele perdia o rumo, o prumo, e aí você perdia terra para você produzir. E aí a gente volta de novo para Gênesis, né, em Sodoma e Gomorra. Lá em Sodoma e Gomorra aconteceu algo parecido, para a gente entender essa simbologia. Nós tínhamos uma cidade que estava para ser destruída, o anjo chega a Ló, que é irmão de Abraão, que dentre as duas cidades era a única família que tinha uma conduta moral condizente com Deus, e aí o anjo fala: Ló, pega a sua esposa, suas duas filhas e sai da cidade, a cidade vai ser destruída logo. Você sai da cidade e não olha para trás, porque assim que você sair a cidade vai se destruir, e se você olhar para trás, você pode perder. E ele segue, avisa sua família, e logo na sequência deixa tudo para trás e segue. No meio do caminho, a esposa de Ló, pensando em tudo que ela tinha, em tudo que aconteceu ali na cidade, ela resolve dar uma espiadinha. Vou dar uma olhadinha ali, vou ver o que está acontecendo. Puxa, tinha tanta coisa, minhas roupas ficou para trás, meus bens. Ela olha para trás e ela vira uma estátua de sal. Novamente, a simbologia do povo hebreu, do povo judeu. Quando nós estamos ligados às coisas de Deus, quando nós recebemos o chamamento de Deus, a gente não olha para trás, a gente segue esse chamamento. É isso que está querendo dizer. Foi chamado, o anjo tocou, e ela, mesmo assim, ficou olhando para trás. Eu estou indo ali no centro, mas eu estou olhando no relógio que daqui a pouco tem jogo. Eu estou indo aqui no centro, mas daqui a pouco eu tenho que fazer comida. Nossa Senhora, esqueci para fora a roupa para estender. E aí a gente está se preocupando, olhando para trás. Quantos de nós fazemos isso? Não é? Eu vou ajudar, mas eu ajudo daqui a pouco. Eu vou fazer, e a gente acaba sempre olhando para trás. Quem está com a mão no arado,
Quem está com a mão no serviço de Deus, quem está disposto a seguir Jesus, não olha para trás. Segue e avança. Porque essa é a proposta. É fácil, é assim como ele disse lá para o primeiro. É muito difícil. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Né? Então, assim, são ensinos extremamente complexos. E desses 3 exemplos que ele colocou aqui, eu serviria nos 3. Eu não sei vocês, mas os 3 eu me enquadro ali. Eu olho para trás, eu falo espera. Então, assim, por isso que eu falo que esse estudo me provocou muita reflexão. No sentido de, eu quero, eu vou, mas o quanto eu sou falho de eu ficar olhando para trás, de eu não pegar no arado. Não é? Então, assim, eu fiz aqui uma interpretação minha. Como ele pegou esses 3 exemplos, nós temos 3 classes, né? Lá do primeiro exemplo, nós temos, que são aqueles que não param para pensar que a marca de Jesus é a renúncia do mundo material. Então, daquela multidão ali, tinha um pessoal que estava ali interessado, mas só que não queria perder as coisas que já tinham. Preferia as coisas materiais. O segundo grupo, o segundo exemplo, né, que é a pessoa que Jesus fala, vem, me segue, são aqueles que vacilam. Quantas vezes Jesus já nos convocou, quantas vezes a gente já sentiu aquela vontade de nos melhorar, mas a gente fala, espera aí, daqui a pouco, eu vou formar, eu vou fazer mestrado, eu vou fazer doutorado, meu filho vai entrar na faculdade, eu vou trocar de carro, eu vou viajar, e sempre prorroga. Né? Então, o segundo exemplo que a gente tem aqui, são aqueles que impõem condições ao chamamento do Cristo. O terceiro exemplo são aqueles que prorrogam a convocação. Agora não, depois, na próxima vida. Será quantas vidas já se passaram nossas, quantas encarnações, para a gente chegar aqui, estar presente aqui no centro, estar disposto a ler a doutrina, que facilita essa interpretação. Não que as outras religiões tenham problema, mas talvez a doutrina nos traga isso um pouco mais mastigado, nos traga isso com um pouco mais de facilidade de interpretação. Talvez quantas encarnações a gente já está patinando, não é? No livro Há 2000 anos, no prefácio dele, tem lá o item que chama Na Intimidade de Emmanuel. E Emmanuel fala, né? Esse livro, Emmanuel traz a encarnação que ele foi como senador, né? Então, ele fala de tudo que ele aprendeu naquela encarnação e tudo que ele teve, mas ele coloca lá no prefácio, considerando o meu coração endurecido, que não soube aproveitar o minuto radioso que soaram no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos. Quer dizer, naquela encarnação ele teve um minuto radioso e ele vacilou. Ele foi lá, esperou. Ele esteve nessa classe que eu coloquei aqui, ele prorrogou. Quantos de nós fazemos isso? Talvez diariamente, né? Então essa é uma provocação que a gente pode pensar aí, esse final de mês, chegando o Natal. Quantos de nós estamos nesses 3 exemplos? Eu já me coloquei nos 3. Eu, não feliz em ser um, eu já sou os 3, né? De tentar pelo menos fazer a renúncia do meu mundo material, me ligar mais ao espiritual, atender ao chamado do Cristo e seguir a convocação. E aí, né, desse entendimento, eu coloquei aqui 3 passagens, 3 ensinamentos de Jesus, que nos dizem quais são as condições. Então, estamos ainda naquela paisagem ali, do lago de Nazaré, com Jesus e a multidão e os discípulos. Quais seriam as coisas? Ele chamou 12, mas daquela multidão, eles não sabiam se seriam 2, 5, 10, 12, 20. Se eu estivesse ali, eu gostaria que ele me chamasse. Mas o que Jesus estaria olhando? Não para mim, mas olhando para o meu espírito, esperando para que ele me convocasse, que ele viu nos seus 12 discípulos. Primeiro de tudo, disposição. Ele tem a sua primeira lei, Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas, que é isso que a gente está vendo aqui nesse capítulo de Estranha Moral, não é? Se ligar ao espiritual, primeiro de tudo. Se desligar do material e se ligar ao espiritual, a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, como a ti mesmo. A gente ter essa disposição é fundamental para ser discípulo dele. Segundo, humildade. Paulo, na carta aos Romanos, ele fala,
Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe e não caia. Quer dizer, a gente tem que ter humildade. Eu vou toda terça no centro. Completei 1 ano, não faltei uma terça. Eu estou salvo. Minha vida, nunca vou ter problema nenhum. Muito pelo contrário, seguir Cristo é muito difícil. A gente simplesmente, perante os obstáculos, temos uma compreensão. Mas se a gente está aqui hoje, obstáculos terão de todos os modos. Então a gente tem que ter essa humildade para entender que seguir a Cristo não é seguir as coisas materiais. Se eu vou toda semana no centro, eu vou ter um bom dinheiro, eu vou trocar de carro, eu vou viajar. Não está ligado a isso. Está ligado à eternidade, a nos aprimorar, a nos evoluir. Não é mesmo? E o terceiro, né, desses exemplos aqui, entre muitos outros que eu poderia citar, nós temos o quê? Disciplina. Não é mesmo? A gente sempre eu falo daquela passagem, né, quando Chico iria se dispor a iniciar seu trabalho, Emmanuel fala, disciplina, disciplina, disciplina. Chico, que é um espírito milhares de vezes mais evoluído que eu, imagina eu, acho que ele ficaria o dia inteiro repetindo disciplina, eu andando, ele falando atrás de mim, disciplina, disciplina, disciplina. E ele fala, se alguém deseja seguir-me, Jesus, renuncie, tome a sua cruz e segue-me. Que é isso que a gente viu nesse capítulo, nessa estranha moral. A cruz, para cada um, tem um tamanho e um peso. Não adianta eu querer cortar, deixar um pedaço, voltar para carregar. Essa cruz é nossa. A gente pode deixar ela lá, mas uma próxima encarnação ela vai estar lá e a gente vai ter que continuar o trajeto de carregar ela. Então a gente tem que ter disciplina de lembrar que esse mundo material é transitório, que o apego às coisas que eu tenho é transitório, que eu devo principalmente me aprimorar e exercer a primeira lei de amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. É um desafio gigantesco, tanto é que foi há 2020 anos que o nosso guia e modelo veio e até hoje a gente está patinando, porque não é fácil. A gente prorroga, a gente vai sepultar nosso pai, a gente sempre está deixando para depois, ou falando daqui a pouco, vou cuidar da minha família. Então é um desafio muito grande. E a gente precisa romper esse ciclo, né, de se ligar à matéria e se ligar ao que é espiritual. Aí, finalizando, né, eu trouxe no capítulo de há 2000 anos ainda, né, o nome do capítulo é O Messias de Nazaré. Nessa passagem, né, o senador Públio Lentulus, que é Emmanuel, percebe a presença de Jesus e ele fala, por que você me persegue? E aí Jesus fala para ele, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. Está no seu querer aproveitar agora ou daqui a milênios. Soa para o seu espírito nesse momento um minuto glorioso, mas ninguém poderá agir contra a sua própria consciência. É isso que ele fala lá no prefácio que eu citei agora há pouco, né? Que ele fala que foi uma encarnação muito proveitosa e tal, mas ele se sentia, né, que ele perdeu esse minuto glorioso. E é nessa passagem que ele coloca, Cristo faz esse chamamento, pedindo que ele siga, e ele acaba não seguindo, né? Então, quantos de nós estamos nessa encarnação no minuto glorioso? Talvez uma encarnação definitiva, que a gente não tenha oportunidade de voltar, e a gente está titubeando, a gente está perdendo tempo em seguir essas condições. Estamos impondo condições para o Cristo, para que a gente siga Ele. O livre-arbítrio permite que a gente não escolha, que a gente faça a escolha da porta maior, porque a porta é pequena. Se a gente quiser a porta maior, a gente pode escolher, mas seguir o Cristo, a porta é estreita. E é isso que esse capítulo fala, nessa estranha moral, que a gente precisa seguir as coisas espirituais, pensar na vida futura como a nossa meta. Sim, cuidar da nossa família, cuidar de tudo, nos ligar às coisas materiais,
mas sempre não se esquecendo que Deus, nosso Pai, nos colocou aqui para o nosso aprimoramento e desenvolvimento. A nossa ligação carnal, seja familiar, é uma ligação temporária, espiritualmente, que é a ligação verdadeira que nós temos. Então a gente sempre deve pensar nisso e tentar nos melhorar sempre. Então, com esses ensinos, eu gostaria de encerrar, agradecer de verdade, espero que eu tenha contribuído de alguma forma, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.